Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você está no programa Eureka. Há 20 anos com você falando sobre educação, abordando o tema educação, trazendo a educação para a pauta da TV brasileira. E aqui de novo está comigo mais uma vez o professor Laércio, professor de Geografia. Sou eu. Tudo bem, senhor Oswaldo? Então tá bom. Bem, não se esqueça, hein? Estamos todas as tardes com você. Todas. E também o Repeteco. Que azar deles, todas as tardes? Todas as tardes, bonitinho, que todas horas? as tardes. E assim como nós estamos também todo dia na rádio. 5 para as 7 da manhã, 97.1. À noite ali, pouquinho antes da meia-noite, tipo 11h45. Entramos no ar com o Eureka no rádio. De manhã que você está chegando com seus filhos no colégio, né? Exatamente. De manhã você está chegando, está ali ligadinho no Eureka com a gente. E à tarde, aqui, meia horinha com você, sempre tratando de algum tema de importância, de relevância. E, claro, sempre preocupados de maneira especial com você que está se preparando para a prova do Enem, vestibulares. Então, você tem durante a semana, tem o Repeteco no sábado. E caso você não pegue, você pode ir lá no YouTube, no Instituto Eureka, Instituto Educacional Eureka, procura lá e estarão todos os programas para você dar uma olhadinha, caso você tenha perdido durante a semana. Beleza? Assim estamos com você direto. Bom, Laércio, da outra vez que estivemos conversando, nós conversamos sobre a primeira Revolução Industrial. E eu gostaria de, nesse programa, nós conversarmos sobre a segunda Revolução Industrial. Né? E aí, de novo, né? Como eu posso caracterizar essa segunda Revolução Industrial? Quanto a fontes de energia e mais uma coisinha que também a caracteriza, que é o capitalismo financeiro e monopolista. Eu gostaria que você desse uma introdução para esses dois aspectos. E também outros detalhes, além da questão da energia, que na primeira foi o carvão e a máquina a vapor, 1650, só em 1900 nós vamos popularizar o petróleo. Veja, na primeira, carvão e a indústria e a máquina a vapor e a indústria têxtil. Na primeira. Na primeira. Na segunda, o carvão não deixou de ser importante. Começa com a lã e na primeira revolução nós temos o algodão. Daí na segunda, o carvão não deixou de ser importante. Ele continua até hoje, inclusive, mas com uma ampliação. Aparece não. Já se conhece petróleo há 5.000 anos, mas só que nós vamos popularizá-lo a partir de 1900. A necessidade deu essa chance de popularizar, que foi fazer o carro andar com combustível fóssil. Veja, até aí, tudo bem, o planeta funcionava. Ninguém discutia questões ambientais. Estava resolvido, até nós não tínhamos queimado pouco combustível fóssil até esse instante. Tinha queimado carvão, mas numa proporção pequena. E também aquele trabalhador que era analfabeto na primeira, agora na segunda ele já não podia mais ser analfabeto. Ele tinha que saber ler e escrever, tinha que saber fazer contas básicas. Uma mão de obra mais qualificada. Sim, porque já movimenta mais dinheiro. E nesse instante também começa eu sou rico por quê? Nesse instante. Não só porque eu tenho esta propriedade, porque eu tenho essa mesa. Eu sou rico porque eu acumulei dinheiro num banco. Antes eu era rico porque eu tinha uma propriedade. Não é pelo bem, é pelo capital. Você assistiu o Dalton Webb? Sim. Veja, por que eles são ricos em Dalton Webb? Eles têm uma propriedade, inclusive a rainha, num determinado instante, dorme. Mas tem um determinado momento que falta o capital. Falta o capital. A gente vê toda essa passagem até entrando ali na segunda. Eles têm um destaque social por terem a propriedade. Por terem a propriedade. Mas tem problemas financeiros pela ausência do capital. Sim, não tem o dinheiro para controlar. Então, é interessante pegar essa sutileza desta série da Dalton Webb. Você ter o capital. Então, o dono da fábrica acumula dinheiro. E o dinheiro
Hoje está estranho o dinheiro, né? Hoje esses meninos e meninas que estão aí, eles já, muitos deles não mexem mais com cédula. Não, praticamente é cartão. Né? Para mim é estranho. Para mim é muito estranho também. quando eu parei de usar a carteira e o meu cartão ficou aqui dentro. Ou eu chego no supermercado tão... O professor Laércio vai dizer que não, mas ele lembra. Quando pegávamos ônibus, há anos atrás, muitos anos atrás, e o cobrador do ônibus colocava o dinheiro na mão por nota. Ele colocava as notas diferenciadas, ele tirava de cada dedo aqueles massinhos por dedo. Eu não usava dinheiro nesse instante, eu usava uma fichinha toda furada chamada VT. Ah, também, é verdade, também. Mas não, lembra disso? Claro, lembra sim. disso? Ele colocava o elástico. Sim, ele colocava as notas nos dedos diferentes e ele só tirava ia puxando, conforme o troco era, sei lá, nota de 5, nota de 1, nota de 2, Hoje não se usa mais o dinheiro praticamente. Sim, o papel moeda praticamente não se usa. A função do cobrador está desaparecendo, perdeu, né? Está desaparecendo. Eu já... É muito estranho. Eu fui numa determinada loja há pouco tempo, enchi a cestinha com um monte de coisas. E cheguei no caixa e fiquei pensando que eu ia passar produto por produto. A moça falou, não precisa fazer isso. Coloca a cesta aqui. Coloquei a cesta, não deu um segundo, todos os preços, quantos itens eram. A leitora já fez todo o processo. Nos anos 80, eu recordo que era necessário eu pegar o caixa ali no checkout, na saída do supermercado, a pessoa que estava no caixa pegar a mercadoria, olhar o preço. Não digitava, teclava. Ela pegava. Ela pegava 1.525.000 cruzeiros. Daí ela apertava um botão de 1 milhão, um botão do 500, do 25, e daí tinha que apertar as duas vírgulas, os dois zeros, e dá mais Só para esclarecer, talvez você tenha ficado confuso. Quando o professor Laércio falou em milhão, sim. Ele não estava exagerando. Não, eu falei o ano. Nós tínhamos uma altíssima inflação que nos colocava com valores absurdos em relação à menor compra que você fizesse. Uma passagem de ônibus poderia custar mais de R$1.000. Sabe quanto que era o salário mínimo? Quer dizer, colocando numa moeda da época. Por isso, mudar moeda, cortar zeros e tudo mais, como você fez várias O salário hoje, para os anos 80, que é a década perdida que os militares nos deixaram, o salário mínimo era em torno de 7 milhões de cruzeiros. Valia menos do que vale hoje os 1.000 e tantos reais no salário mínimo. Mas estamos falando tudo isso para dizer que foi a segunda revolução industrial que nos trouxe até aqui, com a entrada do petróleo. Alunos e alunas, o petróleo não é o combustível que está no automóvel. O petróleo é esses óculos, o petróleo é a capinha, né? O petróleo parte dessa mesa, dessa carteira. Da roupa até. Da roupa, dependendo da roupa que você tiver. O meu tênis, parte dele é petróleo. A tua TV, uma boa parte dele é petróleo. Então, ela chegou e está aqui. Mas e tem a terceira revolução industrial? Se você me falar qual a energia que substituiu o carvão e o petróleo, diante desse debate, aí aceito. Agora você pode dizer, mas tem a indústria da terceira? E agora eu quero te fazer uma provocação. Porque tem pessoas que estão falando até numa quarta revolução industrial. Vamos lá. Aí está se esquecendo energia, você está trabalhando com um critério, o tipo de indústria. Tipo de produção. Aí eu aceito. Tudo bem? Se nós formos esquecer a energia e só trabalhar... a energia renovável, estou te fazendo provocação, a energia renovável não seria essa nova forma de energia? Se ela se popularizar, sim. Quantos de vocês em casa estão usando? Vamos lá. De 10 pessoas próximas a mim, com energia renovável, sabe quantos usam? Quantos? Chuta o número. Não, chuta o número. Sei lá. Nenhum. Nenhum? Chegou a menos do que imaginava. Eu quero colocar na minha casa energia solar. Quero. Urgente.
mas o preço ainda é inviável. Alguém escreveu um artigo, perdoe-me não lembrar, mas só a citação do título do artigo já vai explicar. É algo assim, orelha suja, mundo sujo. Orelha suja, mundo sujo. Por que ele escreveu orelha suja, mundo sujo? Porque ele foi a uma drogaria, que nós podemos chamar também de farmácia, e foi comprar cotonete ou haste para limpar ouvidos, se não quiser falar da Johnson & Johnson. E chegou lá, isso aqui sempre, toda hora dando uma mensagem, né? Chegou lá procurou uma haste que fosse biodegradável. E viu a haste, poxa, ela é de madeira, algodão sem químico, perfeito, tipo R$10 um pacotinho. Deixou no canto e olhou a do lado, aquela tradicional, R$3. Não precisa pensar muito para descobrir qual ele comprou. Haste de plástico, algodão que tinha produto químico. Então, a bronca ainda é como é que nós vamos, tanto nas questões recicláveis quanto nos produtos sem o combustível fóssil, que consiga substituir os que estão aí. Exatamente. Vamos lá então para o primeiro slide, meu amigão. Vamos lá? Vai dar tempo? Dá para a gente dar uma iniciadinha. Então ali o capitalismo financeiro e monopolista, que é justamente a ideia de que a indústria, o capital das indústrias se juntou com o capital dos bancos, sim, criando os grandes holdings, os grandes conglomerados, os grandes trusts, sim, né? Dá uma inicialzinha do que seriam esses grandes conglomerados, grandes trusts que surgem nesse momento, para a gente encerrar esse bloco. É que essas empresas, uma começou a comprar a outra, ou uma começou a administrar a outra. Já que eu precisava ser rico, a ter que acumular capital, é só pensar o seguinte: na segunda Revolução Industrial, nós tínhamos mais de 30 empresas produzindo automóveis. Quantas temos hoje nos Estados Unidos? Pensando em Ford, sim, né, Chevrolet, das grandes. Claro, vai ter Chrysler, mas aí já tem uma produção menor. Elas vão se unir, elas vão ser vão ser incorporadas, vão fazer sociedades e assim por diante. Então, essa é a união das fábricas. Voltamos daqui a pouco, tá? Voltamos daqui a pouco, seguindo com esse papo sobre segunda Revolução Industrial. Venha conosco, hein? Um minutinho só para a gente fazer um comercialzinho e já estamos de volta. Olá, estamos de volta. Ficou aqui com a gente? Beleza, ótimo. Porque nós vamos dar sequência ao papo aqui que nós estamos desenvolvendo, eu e o professor Laércio, a respeito da segunda Revolução Industrial. Ponto muito importante para nós entendermos a sociedade em que a gente vive. Afinal de contas, um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, né? Ele, num dos livros, ele escreve A Era do Capital, né? Onde justamente ele vai trabalhar esses aspectos da transformação dessa sociedade capitalista em que vivemos e a produção e tudo mais e tal. Mas vamos lá. A partir disso, vamos para o próximo slide, hein, meu amigão? Vamos nessa? Eduardo, vamos lá, mais um slide, por favor. E nós temos aí dois aspectos importantes, o Taylorismo e o Fordismo. Eu gosto do Taylorismo porque ele é o cara... Você deixou em vermelho. Princípio da administração científica. Você estudar para que a empresa seja... para que a empresa seja colocada num determinado lugar. Quem são as pessoas que vão trabalhar nesta empresa? Você tem aptidão para administrar ou para fazer o trabalho braçal? Você tem aptidão para inventar ou para carregar peso? Então, não se coloca as pessoas num lugar de trabalho sem ela ter a aptidão. Por exemplo, eu, como sou uma pessoa muito organizada, certo? Extremamente organizada,
eu serviria para trabalhar na administração. Claro que é mentira. Eu ia dizer agora que esse claro que é mentira. Organizado, claro eu não conheço, está o sósia. Claro que é mentira, eu não tenho a mínima noção. Me coloque, eu preciso das coisas bagunçadas, né? Mas é na bagunça que eu me organizo. Eu coloco as coisas para funcionar, eu faço o trabalho. Ao contrário, eu já sou um cara extremamente organizado. Tá bom. Então eu não sei fazer as coisas dentro de uma gaveta. Eu tenho que... Pede para construir a casa, eu sei o princípio e o fim. Mas não me peça para ficar fazendo certas medições, que eu não vou fazer. Eu sei o peso. Vou no olho, eu sei fazer. Porque a questão de cada um tem um estilo. Então ele olhava, o Taylor ia olhar, pô, esse cara aqui é bom para almoxarifado, esse cara aqui é bom para o trato com os outros, para gerenciar. Não dá para colocar no gerente um amigo só porque ele não tem aptidão para ser gerente. Sim. E assim por diante, né? E é claro, eu preciso estudar o que eu vou vender. Não é vou vender a hora que eu quiser. Eu fabrico um negócio que as pessoas não querem. Eu tenho que estudar. Tem público. Tem que fazer um estudo de mercado. Tem público. E assim por diante. E com o Ford a coisa fica diferente. Vamos Ford ali? Vamos ali? O próximo é o Ford? Temos o Ford. Mais um. O que é o, slidezinho, mais um, por favor. Aí, o Fordismo. A sacada do Ford, dá uma olhadinha bem nessa imagem. Antes do Ford, o trabalhador ia buscar a porta e levava até o carro. Ia buscar a roda e levava até o carro. Ia buscar o volante e levava até o carro. Ia buscar o motor, levava... Depois do Ford, não. Senta um do lado do outro, ou fica em pé um do lado do outro. Você só coloca a porta dianteira. Você só coloca a porta traseira, você só coloca a porta direita, você só coloca a porta esquerda, você só coloca o pneu direito dianteiro, você só coloca o direito traseiro, e assim por diante. O que acontece? Se chegar um carro capenga no final, eu sei quem falhou. Exato. Eu sei quem falhou. É o cara da roda esquerda traseira. Já sei quem falhou. Só que é o seguinte, eu de tantas vezes colocar a mesma roda, né, no mesmo ponto, no mesmo lugar, aquele movimento repetitivo que aparece no filme do Chaplin em tempos modernos, eu ganho velocidade, habilidade e vou produzir cada vez mais. Tanto que é com isso que ele consegue baratear o preço dos carros, inclusive carros com uma única cor, o modelo T, sempre preto, ele consegue baratear, porque até então o carro era uma coisa da elite e nem era uma coisa da elite para transporte, era mais para passeio, para uma brincadeira, com diletantismo, status, até que ele consegue baratear, tornar mais popular e o carro vai se tornar o que nós temos hoje, né? Aquele carro que você usa para o trabalho, sim, efetivamente. Mas antes de Ford, isso não existia em termos de um universo para carros. Perfeito. E onde que você vê o sistema fordista hoje? Em determinadas lanchonetes. Perceba que tem sempre uma pessoa com hambúrguer. Tem, né? Tem uma pessoa só com a batatinha. Tem uma pessoa só inclusive, entregando. Eu não sei se você sabe, os irmãos que criaram o McDonald's, né, eles, para pensar o processo, eles desenharam numa quadra de basquete todo o processo ali no chão. E você tinha que repetir. E eles foram treinando os funcionários. E eles foram ali para pegar, não, é desse jeito, não, troca aqui, ó, isso aqui coloca aqui, isso aqui coloca aqui, invertendo os processos até que desse certo o processo completo. E misturaram Taylor com Ford para dar velocidade na produção. E até tem uma cena, agora não lembro se é nesse filme, que a pessoa chega e pergunta, eu quero um lanche, quanto tempo? 10 minutos. Não, mas a fila é grande. Todos são servidos em 10 minutos. Por quê? Tem um sistema fordista por trás, que é aplicado com certas variações, dependendo da situação, e veja, mas o princípio é o mesmo. O Ford teve esta qualidade, teve esse destaque, ninguém pode tirar dele. Mas também era um cara extremamente complicado. Não, complicado sou eu. Ele era completamente contrário a sindicatos, ele odiava sindicatos, brigou contra sindicatos e profundamente antissemita também. Idem. Idem, eles e os seus filhos, né? Nesse sentido. Eles ali, nessa discussão, ele também acabou
atrasando certas evoluções que poderiam ter acontecido. Porque ele atrapalhou muito o próprio filho. O filho queria evoluir com o negócio e ele não deixava. E o que aconteceu? Eles não conseguiram daí evoluir, outras empresas vieram e ultrapassaram a empresa, mas está dentro aí do pacote da disputa. Sim. Entre o que todos os gênios têm. Eu vou elogiar sempre Ford, posso até questioná-lo em algumas coisas, mas é o cara que até hoje nos influencia, né? Sim, ele determinou uma época. Se você pensa na importância do automóvel hoje, né, e a representatividade que um automóvel tem hoje, ele lançou isso. Sim, podemos não gostar do carro Ford hoje, mas a ideia fordista permanece, né? Nesse ponto, eu sou fã. Claro que vou criticar essa ideia antissemita dele e outras coisas parecidas, mas do ponto de vista de inventor, foi um gênio. Um gênio. Sim, sem sombra de dúvida. Vamos adiante nos slides, por favor. E aí nós temos o imperialismo que surge com isso, né? O imperialismo, a dominação dos países industrializados, né, sobre as regiões mais pobres do mundo, que vão justamente gerar para esses países imperialistas a mão de obra necessária, a matéria-prima necessária e o mercado consumidor necessário. E aí os grandes países da Europa, né, industrializados, vão sair e dominar regiões da África, da Ásia, da Oceania, né? E nós teremos a construção desse imperialismo, que alguns também chamam de neocolonialismo, certo? Por que neocolonialismo? Antes se colonizava para explorar a matéria-prima. Hoje eu vou fazer a colonização para explorar o mercado consumidor. Faz o seguinte, quantas coisas tem na sua casa que foram fabricadas no Brasil? Mesmo as fábricas, por exemplo, aqui no Paraná tem Renault e está lá, indústria brasileira. Não é indústria brasileira. Tem a Coca-Cola, indústria brasileira. Não é indústria brasileira. Você tem Ford do Brasil, Chevrolet do Brasil. A montagem é aqui, mas a indústria não é aqui. Claro. Nós pagamos royalties por termos essas empresas aqui, porque nós não inventamos. Eu sempre digo que está atrás do telefone da Apple. Não, agora nos novos eles tiraram a frase, mas está escrito dentro. Desenhado pela Apple na Califórnia. Feito na China, feito no Brasil, feito na Índia, ou seja, mas então quem pensa é o importante, não quem fabrica. Exatamente. E com isso, né, nós temos algo que vai surgir no século XIX para o século XX, que é importantíssimo que a gente entenda nesse momento. Porque toda uma maneira de pensar vai ser forjada para justificar o domínio desses países imperialistas sobre estas outras regiões do mundo. E essa maneira de pensar, que nós vamos chamar de ideologia imperialista, vai pregar a ideia da superioridade do branco europeu sobre os demais grupos humanos. Então, eles não estão explorando os outros povos, não, longe disso. Eles estão indo levar civilização, porque eles são civilizados, os outros não. A ideia, daí o racianismo, que nós vamos surgir com essa ideia, esse conceito de raça, para justamente justificar a suposta superioridade de um povo sobre o outro, a possibilidade de dominação de um sobre o outro. Já que o outro é inferior, eu posso dominá-lo, né? Mas sempre com a melhor das intenções. Todos os impérios agiram assim. Os egípcios agiram assim, os romanos agiram assim, os mongóis agiram assim, os chineses já agiram assim, continuam agindo, e Estados Unidos agiu assim, Inglaterra. Faz parte da pobreza de espírito humana. Sim. E toda uma ideologia se formou nesse sentido, toda uma maneira de pensar se formou nesse sentido, que construiu, inclusive, a arte no período, né? A arte que vai justificar, de certa forma, essa superioridade. Laércio, eu vou te fazer uma pergunta. Não pode ser difícil. Teve um personagem que surgiu em 1912, ele já foi livro, começou como livros,
depois foi história em quadrinhos, esteve no cinema, história em quadrinhos, animação, jogo de videogame, o que você imaginar. E ele é um dos personagens que mais caracteriza a ideia da superioridade da raça branca europeia sobre... Eu vou dar a dica. Ele tem o S no peito? Não tem o S no peito. Quem que é esse cara? Quem é esse cara? Vamos pro slide? Vamos ver. Não, mas toca adiante, depois nós falamos disso aí. Toca adiante. Não, mais um. Sim, o louco. Ali, ó. Ali, tá ali. O original, ele foi campeão olímpico de natação. John Weissmuller, o primeiro Tarzan. Mas pensa bem, você que está nos assistindo, pense bem. Foi necessário um filho de lord inglês para virar rei das selvas na África? Sim. Nenhum africano pôde conseguir isso. Precisou um filho de lord inglês para aprender a linguagem dos animais. Nenhum africano sabia fazer isso. Só ele sabia. Né? E você vai dizer assim, mas espera um pouquinho. O cara que criou esse personagem, então, foi extremamente maldoso. Edgar Rice Burroughs. Sabe que não? Ele simplesmente estava no contexto e ele acabou, dentro daquele contexto, apresentando um personagem que tinha a ver com aquela maneira de pensar. Ele não fez de propósito, ele não fez para mostrar a superioridade do branco sobre o negro. Não, ele simplesmente, dentro daquele contexto, acabou produzindo algo que tinha a ver com aquele contexto. Perfeito. Certo? Fechamos a conta. Encerramos por aqui. Obrigado pela parceria, meu amigão. Até a próxima, pessoal. Estaremos juntos no próximo programa, hein? Tchau, tchau.